Hebreus, capítulo 12, versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Amém. Eu quero convidar a igreja para que nós venhamos a fazer essa leitura. 28, vamos, 1, 2, 3. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com reverência e em santo temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quantos creem nisso? Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, e eu peço a Deus que você não ouça o homem Jaime, o pastor Jaime, não me ouça. Eu quero pedir a Deus que seja o Senhor que nos convença desta palavra nesta noite. Amém. Capítulo 12, vamos voltar então novamente ao versículo 18. Você vai ver algo que Deus trabalhou no meu coração nesse dia. Deus me fez pensar nesta palavra. Eu quero caminhar contigo construindo esta palavra para que você entenda algo muito forte de Deus. Capítulo 12, versículo 18. Você vai entender algo muito especial. Vamos ler todos nós? Está na tela? Vamos? Podemos? 1, 2, 3. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Para um pouco. O autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo, ele está falando comigo e contigo, que houve um momento em que coisas tremendas aconteceram. Ele está dizendo que, número 1, existiu fogo palpável. O que é um fogo palpável? Pastor Maurício Ferreira, nosso mestre, o que é um fogo palpável? É um fogo que se toca. Vamos mudar um pouquinho isso. É um fogo que se sente, palpável. Meu Deus, olha aqui, Jesus, é um fogo palpável. Um fogo que nós sentimos ele, que ele deixa marcas. Um fogo que nos marca. Um fogo palpável. Chamuscou a minha roupa, queimou, os botões de plástico derreteram, o cabelo ficou chamuscado. Esse fogo é um fogo palpável. Palpável. Não é aquele fogo que está lá do outro lado da rua e está pegando fogo. Aonde? Lá. Não é esse fogo.
Está pegando fogo aonde? E lá em outra cidade. Não, fogo palpável é o fogo que nós sentimos ele, que nos afeta, não apenas deixa cheiro, mas ele deixa marcas. Mas que isso? Foi fogo muito forte, fogo palpável, um fogo ardente, machuca, queima, fere, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Que quadro é esse? Um quadro que tem fogo que queima, um quadro que tem fogo que arde, um quadro que tem escuridão. Como pode isso? Se tem fogo, tem luz, mas esse fogo ele tem calor, luz e tem escuridão também. Que fogo é esse? Fogo tem escuridão, mas esse fogo também tem mais que escuridão, ele tem trevas. Ou seja, trevas é a impossibilidade de enxergar alguma coisa. Meu Deus, que coisa estranha é essa? Fogo queima, arde, ele tem luz, mas ele tem escuridão, mas ele tem trevas, mas também tem tempestade. É um caos absoluto, 19. E ao clangor da trombeta. Vai pensando quantas coisas tem nesse quadro. Tem um fogo palpável, um fogo que arde, ele tem escuridão, tem trevas, tem tempestade, mas também tem clangor da trombeta, ou seja, tem um som ensurdecedor. Um som de uma trombeta, um clangor, ou seja, é um toque de estourar tímpanos. Vá somando este teatro de coisas que está acontecendo, um clangor de trombetas, mas além disso, tem som de palavras. Aí ele diz assim: palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais. As palavras, elas eram tão cortantes, as palavras, elas cortavam tanto, que quem ouvia as palavras gritava: não, para, não fala mais, porque as palavras eram como que navalhas que iam cortando tudo, estourando a capacidade auditiva das pessoas. Esse é o quadro. Aí nós lemos isso. Coloca o 20, vamos para o 20. Por que tudo isso? Por que gritavam? Não mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. O que estava sendo dito era uma coisa tão penetrante, cortante, que as pessoas não aguentavam nem mais ouvir aquilo tudo. Aí o historiador dos Hebreus diz assim: até um animal, até um cão, um bicho, se tocar o monte, será o quê? Apedrejado. Então, primeira pergunta, você creio que está prestando atenção. Toda esta cena bem forte, ela está acontecendo aonde? Aonde está acontecendo a cena? No monte. Tudo aquilo que nós lemos no 18, no 19, acontece num monte. Isso está acontecendo no topo do monte. Esta cena é a narrativa de quê? Completa. É a narrativa, pastor Edson está atento. Esta cena do 18, do 19, é a narrativa
da entrega da lei de Deus a Moisés. Quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, Deus entregou no topo do monte. E no topo do monte, em que Deus entregava as tábuas da lei, o que acontecia? Retroceda, por favor, 18 e 19. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Havia fogo, fogo ardente, havia escuridão, havia trevas, havia tempestade. 19. E ao clangor da trombeta, havia um toque de Deus de estourar todos os tímpanos. Havia a palavra de Deus naquele local, ao som das palavras. E o povo que ouvia suplicava que não se falasse mais. Chega, 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 porque vamos morrer. 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Aí o autor de Hebreus faz um registro. Até um animal, um cachorro, se tocar o monte, será o quê? Será morto. O monte está fumegando, a glória está manifesta, o fogo, trevas, a voz, o clangor da trombeta. Até um animal que se chegasse perto daquele local seria apedrejado. 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse. O que ele disse? Sinto-me aterrado e trêmulo. Pergunta: a palavra de Moisés, diante desse quadro, de sentir-se aterrado e trêmulo, apavorado e trêmulo, diante do que estava acontecendo, era uma ação de Deus ou uma ação do diabo? De Deus. Era uma manifestação de Deus ou uma manifestação do diabo? De Deus. A manifestação de Deus deixou Moisés, que ali estava de forma intrusa. Por que Moisés estava ali? Por que ele estava ali? Porque Deus o chamou. Ele estava ali como uma convocação, a convite de Deus. Ele estava ali para quê? Para receber a lei de Deus. Amém ou não amém? Amém? Mesmo como convidado para receber a lei de Deus, ele diz essas palavras. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo. Horrível não no sentido de feio. O original aí, horrível, era um algo assim desesperador da ação de Deus, tão forte, que ele nunca tinha visto uma ação tão clara, poderosa de Deus, como estava vendo naquela hora. Então ele diz isso: olha, o quadro era desesperador. Desesperador. Isso aí esse quadro está além do que eu jamais podia imaginar. Ele diz assim: eu me sinto o quê? Apavorado e o quê? E trêmulo. Pega tudo isso que eu falei para você e vamos ler agora o versículo 28 e 29. Guarda isso. Pega isso aí e bota assim num lado. Agora vamos ler o 28 e 29. Por isso, vamos ler? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? A graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo. Igor, look for me. Grife isso.
Volte lá para o 28, por favor. Grife isso. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Grife essa sentença. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Repita comigo, vamos. 1, 2, 3. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Se você está prestando atenção, está com seriedade hoje, capítulo 12, versículo 18 ao 21, nós lemos que houve um acontecimento aonde? Ouvi a tua voz, aonde? No monte. Orlando, aonde? Capítulo 12, do versículo 18 ao 21, o acontecimento foi aonde? No monte. Capítulo 12, 18 a 21, o acontecimento foi no monte. Quem estava no monte? Quem estava no monte? Como intruso ou como convidado de Deus? Como convidado de Deus. Beto, vem cá, por favor. Você é Moisés hoje. Me traz o teu, isso aí é um tablet. O nome disso é tablet. Traz o teu tablet aqui. Pegar esse tablet aqui. Não vou deixar cair não. Fica aí. Moisés é meu convidado. Deus convidou Moisés para entregar a Moisés o que? As tábuas da lei. Quando Moisés chega para receber as tábuas da lei, aonde? Qual foi a cena, o ambiente que Moisés encontrou? Qual foi? Consegue? Vamos embora? 18, qual foi? Havia o quê? Havia o quê? Fogo o quê? Não, fogo palpável e ardente. Fica assim. Havia fogo palpável e ardente. Fogo palpável e ardente. Fogo palpável e ardente. Havia o que mais? O que mais que havia? O que mais que havia? Não ouvi, escuridão, faz assim. Escuridão. O que mais que havia? O que mais que havia? Faz assim. O que mais que havia? Tempestade. E o que mais? Clangor da trombeta. Bota a mão no ouvido. Fazia clangor da trombeta. O que mais que havia? Palavras que cortavam, botavam no coração, no coração. Deus está entregando o que a Moisés? As tábuas da... O que Moisés diz? Palavra de Moisés. Você está ligado hoje? Palavra de Moisés. O que ele diz? Estou o quê? Aterrado e tremendo. Moisés está onde? No monte, recebendo a palavra de Deus. Obrigado, Moisés. Desça. Esta é uma palavra profética. Rema, fresca. Capítulo 12, versículo 28. Lê comigo agora. 1, 2, 3. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos ao quê? Que foi que Moisés recebeu? Porque assim, Moisés recebeu as tábuas da lei. O que a carta dos Hebreus está falando? Pastor Eli Rezende, stand up, neste lado, na ponta. Moisés, o autor da carta aos Hebreus está fazendo um contraste para nós. Ele está criando um contraste entre o quê? A lei e ele já narrou o quê? O que ele narrou primeiro? A entrega da lei foi aonde? No monte. O que teve a entrega da lei? Teve o quê? Ela teve o que? Teve o quê? Fogo palpável, ardente, tempestade, clangor, pavor.
Capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o que? A graça. Diga graça. O escritor está fazendo um contraste. Lei, como foi a entrega? Agora é graça. Fica rindo. Agora é graça. Toma, segura. Faz só vitória. É graça. Tá rindo, né? Aqui, graça. Agora é graça. Diga assim, graça. Aí Deus diz assim: olha, nós recebemos a graça para fazer o quê? Servir a Igor, Luke, grife isso, servir a Deus. Diga, sirvamos a Deus. Grife isso. Depois grife, de modo agradável. Depois grife de referência, com reverência. E depois em santo o quê? Quantas coisas? Contaram? Pastor Edson, está ligado? Quantas coisas? Consegue repetir para mim? Servir a Deus de forma agradável. Vamos repetir então? Gleice, ouviu? Diga assim, a graça foi entregue. A graça foi entregue por um propósito. Qual é o propósito? A graça foi entregue para quê? Para que foi te entregue essa graça? Servir a Deus. A graça foi entregue para servir o quê? A Deus. De que maneira? Para servir a Deus. De modo que? De modo que? Agradável. Diga assim, a graça, ela foi me entregue para servir a Deus. De modo que? Agradável. De que maneira? Com reverência. De que maneira? Em santo temor. A lei foi toda aquela cena terrível. Eu estou tremendo e apavorado. É a lei que veio. Aí, agora só vitória. Só vitória? Só vitória? Diga assim, vitória tem preço. Só vitória? Nananinha. A graça, ela foi entregue. Número 1, nós pulamos essa parte. Diga assim, a graça precisa ser retida. Diga, a graça precisa ser retida. Ah, irmãos, tem gente brincando com a graça. Me presta um pouquinho. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Eu só vou fazer um pecadinho ali e volto já, depois eu pego ela. Depois eu volto lá e pego de novo. Foi rapidinho. Vapt-vupt. Só fui ali, dei uma beliscada e voltei. Ah, eu vou lá um pouquinho novamente. Deixa eu botar a graça aqui. Deixa eu voltar a pegar ela de novo. Foi rapidinho. Rapidinho. Eu só deixei ela um pouquinho e foi rápido. Pum. Foi só rapidinho. A graça, ela tem que ser retida. A graça tem que ser retida. A graça tem que ser retida. A graça tem que ser retida. Quem nos ensina isso é Nabote. Nabote falou assim, olha, a minha herança, a minha herdade. Ele falou algumas coisas. Eu falei assim, eu o quê? Não vendo, não empresto. O que? O quê? A minha herança, não vendo, eu não empresto, não negocio. Onde está a graça que Deus te entregou? Onde está a graça que Deus te entregou? Ah, pastor, também não é assim não, né, pastor? Foi só
Foi só uma coisa muito rápida. Alguém outro dia falou comigo: pastor, menos. Não foi um pecado. Eu só peguei uma colega do trabalho, foi uma coisa rápida no corredor e dei um beijo. Mas pelo amor de Deus, pastor, foi só um beijo. Só dei um beijo. Não adulterei. Onde está a graça? A graça, ela precisa ser o quê? Retida. E a graça foi entregue para que nós fazer o quê? Servir a Deus. Você está servindo a Deus? Você está servindo a Deus? Ou a gente serve a Deus, ou a gente se autosserve, ou servimos as nossas vontades, os nossos desejos. A quem você está servindo? A graça foi entregue para ser retida e para servir a Deus. Agora eu preciso servir a Deus de modo que? De modo que? Agradável. De modo agradável. Agora eu tenho que servir a Deus com o quê? Com o quê? Reverência. E em o quê? Santo temor. Eu não queria falar, eu vou até descer para falar, porque o que eu vou falar é muito triste, é muito podre, é uma coisa meio abjeta. Teve agora uma marcha gay em Copacabana, não sei se você viu no jornal. Um monte de gente com a camiseta assim: Jesus te ama e Ele te aceita a si mesmo. Você viu isso? Eu falei: tem gente que tem coragem. Eu sou o cara mais medroso do mundo. Jesus te ama e te aceita a si mesmo. O jornal de hoje tem uma foto desse moço que fugiu do Brasil, deu um golpe e está na Europa. Não vou nem falar o país. Página inteira. Ele está no púlpito de uma igreja dando um testemunho. Diz que agora aceitou Jesus. Aí eu falei com a minha esposinha hoje, falei: engraçado, eu queria ver algo como Zaqueu. Senhor, ó, metade do que eu tenho eu estou devolvendo agora. A outra metade eu vou indenizar. Você já observou que todo cara que é preso, quando vai ao tribunal, ele vai com a Bíblia na mão? Todo mundo vira crente. Está lá com a Bíblia debaixo do braço. Não, agora eu estou crente, agora estou crente, olha, fogo puro. Tem gente usando, tem gente brincando com coisa séria. Irmãos, hoje eu tremi com esse texto, porque esse texto aqui é café pequeno. O gostoso vem agora. 29, coloca o 29. Você pode ler comigo? Você está ligado? O que Moisés falou? O que Moisés falou então com essa palavra? Me ajuda. O que ele falou com essa palavra? Não, outra coisa, pensa. Nós lemos o quê? Capítulo 12, versículo 18. Bota o 18, 12 e 18. Você vai matar a saída agora. Guarda isso aí, 18. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão, a trevas e a tempestade. 19, vambora, liga. Por isso, 19, fica ligado, por favor, vamos orar por essa turma. 19, e ao clangor da trombeta, ao som das palavras tais, que quantos ouviram, gritaram: não fala mais. E o 20, o que diz o 20? Pois já não suportavam que lhes era ordenado, até o animal que se tocar no monte será apedrejado. Isso tudo aonde aconteceu? No capítulo 28, é a entrega da graça. Aí Moisés termina, o autor dos Hebreus termina dizendo 29 agora. Você pode ler comigo? Agora ficou fácil a resposta? Está clara? Diga assim: o mesmo Deus da entrega da lei é o mesmo Deus
da entrega da graça. Diga assim: o mesmo Deus, fogo na lei, é o mesmo Deus que é fogo aonde? Aonde? Tem dúvida? Tem dúvida? O mesmo Deus do clangor, do fogo do monte, é o mesmo Deus da graça. Só ouvi 2, glória a Deus. Nem entenderam, vou repetir. Diga assim: o mesmo Deus da lei é o mesmo Deus da graça. O que me desespera, irmãos, é que nós estamos ficando ensaboados. Estamos ficando ensaboados. Enfiamos o pé na jaca, na melancia e em tudo mais. Tomamos banho, botamos uma gravata e subimos aqui. Moisés disse assim, versículo 21. Lê comigo. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O tema dessa reflexão desta noite é este. Coloque o tema, por favor. Igor, olhando para cá, por favor, Igor, coloque o tema da mensagem. Eu quero, irmãos, que você entenda nesta noite que há uma batalha espiritual travada. Mas se tem uma coisa, irmãos, que a gente decidiu enfrentar, é enfrentar Satanás de frente. A gente decidiu que não vai arrefecer as armas. Nós decidimos, porque melhor morto, irmãos, melhor morto do que entregar os pontos, no nome do Senhor Jesus. Apagou o texto, a mensagem, o título? Há uma batalha tremenda, irmãos. O tema da mensagem desta noite foi resgatando a sensação que Moisés experimentou no monte. Diga: resgatando a sensação que Moisés experimentou. Irmãos, eu quero pedir a Deus, eu quero resgatar isso para hoje, para mim aqui, a vida hoje. Porque o problema, nós estamos pensando: estou na graça. E aí? Estou na graça. É só love, é só graça. Estamos na graça. A graça é misericórdia, a graça é compaixão. Moisés experimentou o quê? Pavor, pânico, terror. E Moisés não estava de intruso. Moisés era o quê? O convidado. Moisés achou que ele ia ser morto naquele local. Aí o escritor aos Hebreus disse: olha, Moisés foi assim. Hoje, ele vai dizer aqui no 28, nós recebemos uma graça. E o que estamos fazendo com essa graça? Eu queria nesta noite, ao tomar o pão e ao tomar esse cálice, eu queria dizer: Deus, me ensine a valorizar esta graça, Senhor. Me ensine, Deus. Admiro José na casa de Potifar. Ele tinha todos os álibis. Para dizer: ó, não fiz nada. Mas ele disse: não.
E parece que a gente tem vivido de maneira diferente. O Glauco foi assaltado e teve uma experiência com o ladrão falou com ele uma coisa, eu falei, meu Deus, o ímpio está tendo mais juízo que muitos crentes. Sofreu um sequestro relâmpago, chegando em casa em Niterói. Renderam ele, pegaram o carro, 11 horas da noite, largaram ele quase 3 da manhã. Ameaçaram cortar a mão dele, o dedo dele, ir para a caixa, tirar dinheiro, bateram muito nele. Terror. O inferno, vou matar. 2h pouca da manhã, numa mata lá em Niterói, entraram na mata, ele achou que ele ia ser morto. Na hora que sai do carro, na hora que ele saiu do carro, vendado, encapuçado, ele teve um estalo. Meu amigo, me dá pelo menos a minha Bíblia, deixa eu ficar pelo menos com a minha Bíblia. Um bandido falou, o quê? A minha Bíblia? Que Bíblia? Está no porta-luva. Fulano, outro bandido, vê se tem alguma coisa no porta-luva. Abriu, tinha uma Bíblia. Tem uma Bíblia. O bandido veio, cara, por que tu não falou que tu era crente, cara? Pô, me desculpe, cara. Poxa, cara, tu me deixou mal. Se tu falasse que era crente, cara, eu não tinha te batido. O ladrão entrou em crise. Por que tu não falou, rapaz? Eu fico pensando, irmãos, um ímpio usado pelo diabo tem mais temor. Sabe o que o bandido falou com ele? Rapaz, nós não mexemos com crente. O bandido falou para ele, cara, nós não mexemos com crente, a culpa é tua, tu não falou. Nós não mexemos com crente. Um bandido, ele tem uma noção do divino. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. 28 e 29, vamos, bota. Hebreus 12, 28 e 29. Olha, ele vai falar no 28 como nós precisamos ter. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? Moisés recebeu o quê? A lei. Nós recebemos o quê? A graça. Recebemos a graça. Diga assim, depois da graça tem uma vírgula. Se não tiver vírgula, agora é só vitória. Não. Recebemos a graça, vírgula. Diga assim, para servir a Deus. Graça para servir a Deus. Graça não é para ter carro importado, jet ski, helicóptero. Não. Eu era endividado, debaixo da ponte, aí vim para a igreja, 3 carros, Cherokee, jet ski. Não. Graça é para quê? Servir a Deus. Diga assim, graça é para servir a Deus. Servir a Deus. Graça é para servir a Deus. Graça é para servir a Deus. 2, de modo agradável. De modo agradável. De modo agradável. De modo agradável. De que modo? Agradável. De modo agradável. Graça é para servir a Deus de modo agradável. De que maneira? Com o quê? Reverência. Com reverência. Meu Deus. Servir a Deus com reverência. 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 Não esqueço um dia que eu fui pregar num local aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na Barra. E na minha frente sentou um rapaz, um garotão, botou os pezinhos assim, sentou na cadeira, botou o pezinho assim na beira do palco que eu estava, e abriu uma Coca-Cola. Tchac!
e tomando a coca e eu pregando. Eu olhei para ele, eu falei, acho que o bobo aqui, eu vou botar um nariz de palhaço. Eu estava ali como convidado, eu já vi gente botar aviso, desliga o celular. Mas naquele dia eu vi o máximo do máximo, alguém que abre uma coca e toma uma coca diante de alguém que está pregando. Eu me perguntei enquanto pregava, muitas sinapses, né? Será que se ele estivesse diante de um presidente da república, também estaria tomando essa coca? Será que ele se estivesse diante de um general, de um almirante, de um brigadeiro, também estaria nessa atitude tomando essa coca? Será que estaria? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas sabe por que ele estava tomando aquela coca? Porque aquilo para ele não tinha valor de nada. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na Igreja Universal do Reino de Deus, e que eu vi, e que eu me senti um miserável porque eu não tenho esse hábito. Eu vi isso na catedral. Fui lá um dia, as pessoas, muitas vinham chegando, cortavam o corredor todinho da catedral, vinha até o altar, botavam a mão assim e começavam a orar. Não tinha nenhum pastor, não tinha culto ainda. As pessoas vinham naqueles corredores, botavam a mão assim e começavam a orar diante do altar. Eu vendo aquela cena, falei, Deus, nos ensine isso, Senhor. Nos ensine a entrar na tua casa, sabendo que tu não mudou, tu é o mesmo. Nos ensine isso. Nos ensine isso, Senhor. Nos ensine a chegar na tua casa e se prostrar e dizer, Deus, foi por tua graça que eu cheguei aqui, foi por tua compaixão que eu cheguei aqui, Senhor. Quantos saíram de casa para vir para a igreja, mas ficaram pelo meio do caminho, ficaram no cigarro, na bebida, ficaram na paquera, ficaram. Você chegou, você veio. Ele diz, olha, com reverência, como se fosse pouco, ele faz um upgrade, ele faz um aumento. Reverência e o quê? Santo temor. Reverência e santo temor. Agora é graça. Não. Tem o 29, vamos? Travou a máquina, 29. Aí quando chega no 29, ele vai dizer, porque o nosso Deus é o quê? Agora eu vou perguntar, você vai responder rápido. Que Deus é esse? Diga assim, é o mesmo Deus lá? Então não teve mudança? Teve mudança? Espera assim, o Deus que matava até um animal, um cão que tocasse, era morto. Esse Deus continua matando hoje? Alguém pode lembrar de algum caso? Hã? Ananias e Safira. O Deus que Moisés disse, meu Deus, é horrível o espetáculo, porque é de terror, é de pavor, eu tô em pânico aqui. O mesmo Deus, ele não mudou. Sabe por quê, irmãos? Que Ananias e Safira não estão morrendo mais hoje? Vou dar para você a explicação. Porque o juízo começa pelo altar. O altar tem estado quebrado. Eu estou no altar. Eu estou pregando para mim. Se não servir para você, é só para mim. O mais miserável pecador aqui. A hora que nós resgatarmos o altar de Deus,
vai ter muito Ananias e Safira caindo por terra. Vai ter muito. Eu estava nesse culto, lá no centro de consagração, já contei muitas vezes isso. A irmã está dirigindo o culto. Entrou uma dondoca, sentou. Ela falou assim: você que entrou aí agora, tipo, aonde está a Ana Nora, me entrega essa arma. Ela faz assim: que arma? A igreja toda parou. Que arma? A irmãzinha não gostou. Que arma? Esse punhal que está no teu seio aí, no teu sutiã. A cara desmontou. Como é que a senhora sabe? Eu não sei. O Deus que está aqui comigo está mostrando. A cara entrou em pânico. Começou a chorar. A igreja toda olhando. Meu Deus. Ajuda ela a vir à frente. Ela não tinha pernas para vir até a frente. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz para mim e para você hoje, versículo 29, o nosso Deus não é um bichinho de pelúcia. O nosso Deus não é ursinho de pelúcia. O nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Você crê nisso? Você crê nisso? Pastor, mas nós estamos na graça. É a graça, isso aí é sobre a graça. A lei, o convidado disse: eu vou morrer, eu vou ser liquidado hoje. É convidado para receber a tábua da lei. Eu estou em pânico aqui porque eu vou morrer. Na graça, a graça mudou a coisa. A graça está mais pesado. Na lei, é tomar alguém, a mulher do outro, é adultério. Na graça, é só pensar. Na lei, não matarás. Se matar, você está queimado. Na graça, é só odiar. Odiou. Você já está no sal. Irmãos, eu quero pedir nesta noite que a mesma sensação de Moisés seja a nossa sensação hoje. Eu atendi alguém há dias atrás, eu falei com ele: rapaz, eu estou orando nesses últimos dias para uma coisa nessa igreja: voltarmos, todos nós, a sermos novos convertidos. Eu vou repetir. Eu estou pedindo a Deus, a começar do pastor da igreja, pastor presidente, voltar a ser convertido. Novo convertido. Quem quer ser novo convertido aqui, meu irmão? Novo convertido. Fique de pé, meu irmão, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, a pior coisa que existe é a gente ficando casca grossa. Casca grossa. Em pé como você está, a pergunta é: o contraste entre o monte e as bênçãos da graça hoje. Só teve mudança num lado, no lado dos homens, porque no lado de Deus não teve mudança. Vou repetir. O contraste entre a entrega da lei e a graça só teve mudança em um lado, no lado de baixo. Porque no lado de Deus era fogo lá, é fogo aqui. Só mudou do lado de baixo. Só do lado de baixo que mudou. A Bíblia diz que Deus matava até um animal que tocasse morreria. Por que Deus matava até um animal? Até um animal seria morto, irmão. É um animal que não peca. Qual era a mensagem de Deus naquele quadro de ter um animal morto? Deus estava dizendo: não brinquem com coisa séria. Não brinque com coisa séria. Irmãos, por mais que a gente não leve a sério, mas uma hora o juízo de Deus vai acontecer.
uma hora, o juízo de Deus vai acontecer. Durante anos eu fui pastor no centro evangelístico. Guardo na memória, na alma, o testemunho de um jovem, numa quinta-feira, falando com ele, e disse: meu amigo, não tenho te visto. Você tem faltado os cultos, nunca mais te vi. Ele baixou a cabeça e disse: eu estou com vergonha, pastor. Vergonha? Vergonha de quê, rapaz? Era um jovem daquela região, praiano, surfista. Pastor, eu pequei. Eu me envolvi com uma garota, eu pequei, pastor. Eu falei: mas e aí? Não, pastor. Aí ele me disse uma coisa que me deu, foi um soco que ele me deu, quase caí no chão. Não, pastor, eu estou me sentindo sujo. Por isso, eu não estou vindo mais à igreja. Eu estou me sentindo sujo. Eu olhei para ele, irmãos. Eu abracei e disse: Deus está te usando para falar comigo. Você está dizendo para mim, nem batizado em águas você foi ainda, que você está se sentindo sujo em entrar na casa de Deus. Eu estou com vontade de pegar você domingo à noite e botar para falar para a igreja. Vai que isso também atinge alguns corações. O problema, nós deixamos de sentir que precisamos de uma lavagem. Nós ensaboamos, nós passamos um sinteco, nós passamos um hipercard, um Scott Guard. Está tudo bem. Eu quero fazer uma oração nesta noite. E queria pedir nesta noite a Deus, que Deus nos, por bondade, por graça, irmãos, nos habilitasse a tomar esse pão e a tomar esse cálice. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando foi a última vez que Jaime se examinou? Quando foi a última vez que você se examinou? Quando foi? Eu quero pedir isso a Deus hoje. Eu quero viver de forma agradável. Eu quero viver de maneira santa, em santo temor. É assim que eu quero viver. Você também quer isso? Eu quero ser um eterno novo convertido. É isso que eu quero ser. Você quer ser novo convertido também? Pai querido, não há mudança em ti. O fogo palpável e ardente da lei é o mesmo fogo da graça. Ah, Deus, faz-nos enxergar, Deus, o nosso estado. Ah, Deus, abre os nossos olhos. Toca, Deus, no profundo do nosso ser. Senhor amado, não deixa, Deus, que o nosso coração endureça. Não permita, Deus, que o coração fique duro. Ó Deus, amolece o nosso coração.
Dá-nos, Deus, a mesma sensação que Moisés teve. O temor e o tremor. A mesma sensação de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Eu tremi diante de tua voz. Dá-nos a sensação do profeta Malaquias, peso da palavra de Deus. Torna a palavra pesada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.